Fala galera, hoje é dia de A Saga da Fênix Negra. É uma história da Marvel escrita pelo Chris Claremont e desenhada pelo John Byrne no ano de 1980. Resumindo, a Jean Grey é levada ao seu limite, o que acaba ativando a essência destrutiva da Força Fênix, tornando ela na Fênix Negra e causando muita destruição pelo universo. Na metade da década de 70, as histórias dos X-Men não vendiam muito bem, chegaram a ser cancelados e voltaram reformulados com novos integrantes alguns anos depois. Essa nova equipe tinha novos integrantes como a Tempestade, o Colossus, o Noturno, o Wolverine e os antigos, o Ciclope e a Jean Grey. Era um grupo novo, mais interessante, com muito mais possibilidades de novas histórias. E a dupla Chris Claremont e John Byrne souberam aproveitar isso muito bem. Eles criaram histórias fantásticas que fizeram com que os X-Men se tornasse a equipe mais popular da Marvel nessa época e a revista mais vendida. Mas antes de ir para a história mesmo, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais e se você quiser mandar alguma coisa para cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição desse vídeo. Já deixa seu like para não esquecer depois e agora, senta aí. Senta que lá vem a história. Antes de começar a história mesmo, eu preciso explicar duas coisas. Primeiro, o que é a Força Fênix? É uma entidade cósmica da Marvel de poder infinito e extremamente poderosa. É basicamente toda a essência de vida e de destruição que vaga pelo universo. É tão poderosa quanto o Galactus, por exemplo. Não chega ao nível de algumas outras entidades como o Tribunal Vivo ou a Eternidade, mas está entre os seres mais poderosos da Marvel. Ela pode ser representada por algumas cores, vista nos uniformes que ela cria em seus hospedeiros. A cor verde representa a bondade e a pureza da entidade, mas pode também ser representada pela cor vermelha do ódio e da destruição, e também pela cor branca da neutralidade, da vida e da morte. A outra questão é, como a Jean Grey conseguiu os poderes da Fênix? Um tempo antes dessa história, enquanto os X-Men voltavam de uma missão espacial, eles tiveram problemas com a nave e a Jean Grey acabou sendo exposta a uma radiação cósmica. E antes que ela morresse, a Fênix encontrou a Jean Grey pelo seu grande poder telepático, e com isso a Força Fênix incorpora na Jean, fazendo com que ela sobrevivesse a esse acidente e renascesse com o poder infinito da entidade. O poder que ela recebeu é extremamente poderoso para um ser humano normal controlar, mas com seus poderes telepáticos ela domina a força e se torna a própria Fênix. A história começa com a equipe dos X-Men voltando para a mansão depois de uma missão espacial e encontrando o Professor Xavier, que também tinha voltado do espaço depois de passar um tempo com o Império Shi'ar e a sua imperatriz e interesse amoroso, a Lilandra. Depois da última missão, agora eles têm um breve momento de paz, mas a Jean Grey não consegue relaxar. Ela anda tendo alguns flashes e memórias estranhas de uma época no passado, no século XVIII, onde ela é noiva de Jason Wingard, que depois a gente descobre que era um antigo inimigo dos X-Men, o Mestre Mental. Ele se aliou ao Clube do Inferno, um grupo de pessoas poderosas e influentes no governo ou na política, mas que secretamente são mutantes, tentando influenciar e comandar o mundo à sua própria maneira. Eles são liderados pelo Sebastian Shaw, e para realizar os seus desejos, eles precisam se livrar dos seus maiores inimigos, os X-Men. O Mestre Mental consegue criar ilusões, que são o que estão perturbando a Jean Grey, mas quem consegue implantar isso na mente dela é a Emma Frost, chamada também de Rainha Branca, uma telepata extremamente poderosa que consegue afetar a mente da Jean Grey. O Professor Xavier tem um equipamento chamado Cérebro, que encontra mutantes, e ele sente duas novas pessoas recém manifestando os seus poderes. A Tempestade, o Wolverine e o Colossus vão ao encontro de uma delas e conhecem a Kitty Pryde, uma garota com poderes de atravessar objetos. Enquanto o Ciclope, a Jean Grey e o Noturno vão num clube e encontram a outra mutante, a Cristal, com poderes de converter o som em energia.
O problema é que os dois grupos são atacados por capangas do Clube do Inferno, que também queriam esses novos mutantes. Eles entram em combate e o primeiro grupo acaba sendo sequestrado, mas é salvo com a ajuda da Kitty Pryde. Enquanto isso, os outros integrantes dos X-Men acabam entrando em combate com a Emma Frost, numa batalha onde a Jean Grey demonstra seu extremo poder, liberando parte da Força Fênix e assim derrotando os inimigos. As duas novas mutantes são convidadas para se juntar aos X-Men, mas por enquanto as duas recusam o convite. Mas é aqui que elas surgem, e mais pra frente elas têm maior importância, principalmente a Kitty Pryde no futuro e na próxima história dos X-Men. Depois de tudo isso, os X-Men vão até o Clube do Inferno para tentar descobrir quem tá por trás disso e desses ataques, e quem é o Sebastian Shaw. Só que dessa vez, com ela mais próxima ali, o Mestre Mental consegue fazer uma investida psíquica que afeta profundamente a Jean Grey, fazendo com que ela tenha a mente controlada para que veja tudo em sua volta como se fosse o século XVIII, onde ela é chamada de Rainha Negra. A ilusão criada pelo Mestre Mental faz com que a Jean veja os X-Men como seus inimigos, e com isso se alia ao Clube do Inferno, sendo manipulada pelo Mestre Mental. Os X-Men são capturados e torturados, mas nessa época o Ciclope e a Jean Grey são um casal, então eles tinham um elo psíquico que permitia que eles se comunicassem telepaticamente. E para tentar liberar a Jean Grey desse controle, ele entra num plano astral na mente dela com esse elo psíquico, onde ele tenta entrar em contato. Mas o Mestre Mental já esperava por isso e estava pronto para reagir. Eles se encontram e entram em batalha, onde o Mestre Mental acaba matando o Ciclope nesse plano astral, na frente da Jean Grey, ressaltando que ele morre só no plano astral e não no plano material. Só que isso faz com que ela desperte da ilusão e perceba que estava sendo manipulada. Então, graças a ela, os X-Men conseguem derrotar o Mestre Mental, o Sebastian Shaw e todo o Clube do Inferno. Com isso, a Jean Grey fica livre do domínio deles, mas isso fez com que ela desestabilizasse o seu controle mental sobre a Força Fênix que está dentro dela. Então a Força Fênix começa a tomar o corpo da Jean Grey, tornando ela na Fênix Negra. A Fênix Negra acaba destruindo a nave onde estão os X-Men. Inclusive nessa hora você pode perceber a mudança na cor da roupa dela para vermelho, demonstrando a liberação do ódio e da destruição da Fênix. Ela ataca os X-Men para acabar com esse elo que existe entre a humana Jean Grey com a entidade Fênix. Ela derrota eles facilmente, desse jeito se tornando por completo a Fênix Negra. Da Filha da Luz, ela foi para a Portadora do Caos. Agora sem controle, a Fênix Negra se torna a criatura mais perigosa do universo. Ela parte para o espaço e no meio do caminho acaba destruindo um cruzado do Império Shi'ar. Ela chega num sol de um sistema solar próximo e se alimenta dele, destruindo essa estrela e também todo esse sistema solar, matando mais de 5 bilhões de seres vivos. Depois de tudo isso, ela volta para a Terra, para a casa da Jean Grey, com a intenção de separar de uma vez por todas a Jean da Fênix Negra, matando os seus pais. Só que, nesse processo, ela é encontrada pelos X-Men, com a ajuda do Fera, que nessa época fazia parte dos Vingadores. O Anjo também se junta ao time para tentar conter a ameaça da Fênix Negra e chega carregando o Professor Xavier. Então nesse momento o Professor e a Fênix Negra começam uma batalha psíquica de proporções desastrosas. Mas como a Fênix ainda estava no corpo da Jean Grey, o Professor consegue fazer um bloqueio mental nela, para que ela não conseguisse ativar a personalidade da Fênix no seu corpo. A Jean Grey volta a si por um tempo, perdendo os poderes da Fênix, mas continuando com as suas habilidades telepáticas e telecinéticas. Mas essa batalha mal termina e eles já são teletransportados para uma nave Shi'ar, aonde se encontram com a Imperatriz Lilandra, que diz que a Fênix deve ser julgada e condenada pelos seus crimes por ter matado bilhões de seres vivos, ter destruído um sol e um sistema solar inteiro. Mas claro que os X-Men se recusam a entregar a sua companheira e entram em conflito com a Guarda Imperial Shi'ar.
Mas eles são extremamente poderosos e os X-Men acabam sendo derrotados. Do grupo, os únicos que restaram em batalha foram o Ciclope e a Jean Grey. Eles conseguem entrar numa estrutura nessa lua que eles estão e nesse lugar existe uma arma alienígena. O problema é que com todo esse conflito, a Jean Grey está perdendo a estabilidade de novo e a barreira que o professor colocou na mente dela para conter a Fênix Negra. Então, para evitar mais morte e destruição, ela usa essa arma alienígena para se matar antes que o pior aconteça. E antes de morrer, ela se despede do Ciclope e morre na frente dele. Durante todo esse tempo, a gente vê o conflito na mente da Jean Grey, porque ela não quer causar aquele mal e aquela destruição. Quem está fazendo isso é a Fênix e não ela. Só que a Força Fênix nunca deixaria o corpo da Jean Grey, então para evitar o pior, ela se mata. Inclusive nesse momento o Vigia surge ali. Ele é uma entidade que registra todos os atos do universo, todos os acontecimentos importantes. Ele tá lá vigiando e registrando tudo. Então ele registra a morte da Jean Grey e comenta que ela poderia ter vivido como uma deusa com a entidade Fênix, mas preferiu morrer como uma humana. Um tempo depois acontece o funeral da Jean Grey e o Ciclope abandona a equipe dos X-Men por um tempo, já que a mulher que ele tanto amava agora estava morta. E é desse jeito que termina a história. A saga da Fênix Negra revolucionou as histórias dos X-Men, que passaram a ter um tom mais forte do que já tinham, com mortes e temas mais pesados. Aqui também foi aonde apresentaram personagens extremamente importantes para o futuro dos X-Men, como a Emma Frost, a Kitty Pryde, a Crystal e o Senador Kelly. Foi escrita em 1980 e até hoje é importante e magnífica. Os escritores foram muito corajosos em pegar uma personagem doce e amada pelos leitores e transformar ela no que ela se tornou como Fênix Negra. Como o crescimento da personalidade dela foi mostrado, desde uma simples personagem a se tornar praticamente uma divindade, e como esse poder foi corroendo ela, foi tudo muito bem construído. Isso veio não só aqui nessa saga da Fênix Negra, mas desde muito antes esse grande poder já vinha sendo abordado, e aqui é onde tudo isso realmente explode. Era o auge dos X-Men nos quadrinhos, o roteiro é muito bem amarrado, a história e a narrativa é muito interessante, sem falar na arte, que até para os dias de hoje é muito bem feita. Mas como a história foi escrita em 1980, a leitura ficou um pouco datada, principalmente em diálogos excessivos e conversas desnecessárias no meio de batalhas, por exemplo, personagens narrando as suas ações e coisa desse tipo. Mas você tem que levar em consideração a época que foi escrita. E apesar disso, o roteiro não deixa em nada a desejar e se tornou um clássico das HQs e leitura obrigatória para qualquer fã de quadrinhos. A Fênix Negra já foi retratada nos cinemas no filme X-Men 3 de 2006, mas vai ser refeita no novo filme previsto para o próximo ano, em 2018, que vai se chamar X-Men Fênix Negra, e a gente espera que dessa vez seja bem melhor retratada. Mas então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou do vídeo. Se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição desse vídeo. Me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades, compartilha com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.